Sabe quando chega aquela conta de luz ou um imposto atrasado e vem com juros, multa, a gente se pergunta por quê? Bom, a resposta para isso começa num lugar bem fundamental do nosso direito, o conceito de obrigações. Se a gente entende essa ideia geral, o gênero, fica muito mais fácil decifrar a espécie, tipo a obrigação de pagar um tributo. É nisso que a gente vai mergulhar agora. Tudo parte de uma pergunta bem simples, mas que todo mundo, de alguma forma, já se fez. Seja num negócio gigantesco ou numa comprinha online, o que acontece quando uma das partes simplesmente não faz o que prometeu? A resposta está no jeito como a lei olha para essas promessas. Pensa num contrato, mas não como aquele monte de papelada com letra miúda. Pensa na essência dele, uma promessa. Só que é uma promessa que a lei leva muito, mas muito a sério. E o jeito mais comum de fazer essa promessa jurídica é através de um contrato. Como a definição diz aí, é um acordo de vontades que envolve dinheiro, né? Ele define quem deve receber, quem deve pagar, o que deve ser feito, mas o ponto central é esse finalzinho aí. Tudo isso é amparado pela lei. E essa seriedade toda tem até nome em latim para dar um peso. Pacta sunt servanda. A tradução é direta e poderosa. Os pactos devem ser cumpridos. Na prática, isso quer dizer que, para a lei, o que foi combinado num contrato vira lei entre as pessoas que assinaram. É a regra de ouro dos acordos. Mas, claro, a gente sabe que nem toda promessa é cumprida, né? E é justamente aí, na quebra do acordo, que o direito mostra as ferramentas que tem para resolver a situação. Quando alguém falha em fazer a sua parte, seja não pagando no prazo ou não entregando o que combinou, o direito dá um nome técnico para isso: inadimplemento. É basicamente a formalização da quebra daquela promessa legal. E aqui a coisa começa a ficar mais detalhada. Pensa bem, um dia de atraso tem o mesmo peso de um mês inteiro? E um atraso num acordo sem data definida é a mesma coisa que um boleto vencido? A resposta é não, e essa diferença é super importante. Isso leva a gente para um conceito que, olha, é a chave para entender juros e multa: a mora. Não é só o atraso em si, é o status jurídico de estar atrasado. Então, o que é essa tal de mora? É a situação de quem não cumpriu a obrigação no tempo certo. E, importante, sem uma boa desculpa. É como se a lei carimbasse a situação e dissesse: ok, a partir deste exato momento, o seu atraso tem consequências oficiais. É a hora que o taxímetro da dívida começa a rodar para valer. E existem basicamente duas formas de alguém ser considerado em mora. A primeira, a mora ex re, é a mais comum. Ela é automática. Se o boleto ou o imposto tem data de vencimento, no dia seguinte o devedor já está em mora. Simples assim. O calendário avisa. Já a mora ex personae acontece quando não tem um prazo certo. Aí, para a mora começar a contar, o credor precisa dar um toque oficial, uma notificação. Beleza. A pessoa está oficialmente em mora. E aí, o que acontece? É exatamente aí que entram as consequências financeiras que a gente conhece tão bem, os juros e as multas. O ponto crucial é esse. Quando exatamente os juros começam a ser contados? Depende. Numa dívida de contrato com data marcada, os juros correm desde o vencimento. Se não tem data, só depois da notificação. E olha que curioso, numa situação fora de contrato, como uma indenização por um acidente, os juros contam desde o dia em que o problema aconteceu. Cada caso tem um ponto de partida diferente. E a conta pode ficar alta, viu? O inadimplemento pode gerar uma cascata de cobranças. Tem a correção monetária para atualizar o valor, os juros pelo atraso, a multa que já estava prevista no contrato. Repara que são os mesmos tijolinhos que a gente encontra na cobrança de uma dívida de imposto, por exemplo. Agora, um dado bem prático. Em muitas situações do nosso dia a dia, como em contas de consumo ou na taxa de condomínio, a lei bota um limite para a multa pelo atraso, a chamada multa de mora, 2% sobre o valor da dívida. É uma forma de evitar abusos e proteger o devedor. No final das contas, o que tudo isso mostra pra gente é como esses conceitos que parecem tão básicos lá do direito civil, na verdade formam a base, o alicerce, para regras que a gente usa em cenários bem mais complexos. E aqui está o pulo do gato. Toda essa lógica de obrigação, de quebra de acordo, de mora, ela não fica só lá no direito civil. Ela é a fundação para as regras de juros e multas em quase todas as áreas. E inclusive na área que muita gente teme, o direito tributário. A lógica por trás dos juros de um imposto atrasado é exatamente a mesma que a gente acabou de ver para um boleto qualquer.
O que nos leva a esta ideia central que resume perfeitamente a nossa conversa. Quem entende bem como funciona o gênero das obrigações lá no direito civil ganha uma ferramenta poderosíssima para dominar as várias espécies, como a complexa obrigação de pagar um imposto. A base de tudo está aí. E para a gente fechar, fica a reflexão. Depois de ver tudo isso, que outras promessas legais que a gente faz no dia a dia, um contrato de aluguel, a assinatura de um serviço, a conta do celular, são no fundo governadas por essas mesmas regras que acabamos de analisar?